Senhores Deputados, reitero então os votos de bom dia. Vamos iniciar os trabalhos para esta segunda audição do dia de hoje, onde cumprimento desde já a Rede H, a Rede Nacional de Estudos sobre Habitação, representada nesta reunião por... Podemos? Senhores Deputados, vamos por José Carlos Guinote, Nuno Travasso, Ricardo Carneiro e Rita Castelo Branco. Senhores Deputados, vamos iniciar de imediato, então, com os 5 minutos iniciais do Partido Requerente, que é o Bloco de Esquerda. Dou então a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer antecipadamente os contributos que possam dar ao Parlamento na avaliação desta lei, ou deste decreto-lei. O que nós estamos a tentar aferir é se as alterações propostas ao decreto-lei pelo Governo entregam ou têm hipótese de vir a entregar aquilo que prometem, que é uma baixa generalizada, uma pressão para baixar o preço da habitação e a disponibilidade de habitação para a classe média, ou de habitação acessível para a classe trabalhadora que hoje não consegue arrendar ou comprar uma casa e, portanto, se esta lei vai beneficiar uma maioria da população portuguesa que hoje, a quem hoje é vedado o acesso à habitação, ou se esta lei tem apenas um efeito, digamos assim, risível do ponto de vista do direito à habitação e, na verdade, terá impactos muito maiores negativos nas questões do ordenamento do território e, portanto, impactos negativos do ponto de vista da proteção do território contra desastres naturais, dos custos associados, da fatura energética do país, da capacidade da soberania nacional, dos recursos hídricos e todos os que estão associados à desproteção do território e impactos negativos também do ponto de vista da especulação imobiliária. Portanto, o que nós queremos perceber é se nós não estamos à custa de uma boa intenção e de um objetivo anunciado que é maioritário na sociedade portuguesa a ter ou a produzir uma lei que, na verdade, vai ter objetivos completamente diferentes que aqueles que estão anunciados e que, não tendo efeitos no direito à habitação, tem efeitos muito perversos nas suas externalidades ou nas suas consequências. A primeira questão nesse sentido tem a ver com a REN e com a RAN. Já foi aqui colocado pela Zero, que é até que ponto é que o entorse legislativo, digamos assim, para utilizar a expressão do Presidente da República, que esta alteração provoca, não destrói, digamos assim, ou não subverte toda a lógica que precede à definição de uma rede ecológica nacional e de uma rede agrícola, uma reserva ecológica nacional e uma reserva agrícola nacional. Se para retirar territórios daquela que é classificada como a reserva agrícola ou reserva ecológica e transformá-los em solo urbanizável, infraestruturável, com tudo o que isso implica, basta uma decisão ad hoc, então, de que é que serve classificar territórios como reserva agrícola nacional e como reserva ecológica nacional? E, quer dizer, presumo eu que essas classificações que são nacionais correspondam a critérios e a fatores definidos. Portanto, toda a legislação que está para trás de classificação de REN e de RAN, pergunto se não fica completamente pervertida por a possibilidade de classificar esses territórios ou reclassificar esses territórios como áreas urbanizáveis. Em segundo lugar, os riscos da permissão que existe de construção em áreas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, de áreas de elevado risco de proteção hídrica do solo e de áreas de instabilidade de vertente. Já foi aqui também colocado que há uma esperança que, embora seja permitido, as câmaras sejam previdentes o suficiente para não fazer aquilo que a lei permite que se faça,
E, portanto, nesse caso, é legítimo perguntar porque é que a lei permite uma coisa que espera que não se faça. E se nós podemos, olhando para o passado, ter tanta esperança como aquela que a lei tem. E olhando para todos os desastres de ordenamento do território que este país já assistiu, testemunhou e observou, se temos ou não razão de projetar para o futuro a mesma expectativa que o Governo parece ter relativamente ao que permite, mas espera que não se faça. A mesma pergunta relativamente a... eu aqui, voltando um bocadinho atrás, em relação aos recursos hídricos, pedia que fossem, se tiverem informação sobre isso, fossem um pouco mais detalhados, porque nós andamos a discutir, paralelamente a esta questão, andamos há anos a discutir o problema da seca e da captação de águas e dos recursos hídricos que estão ou não a esgotar-se e dos transvases e da descanalização e, portanto, já agora convém perceber se nós não estamos a prejudicar os nossos recursos hídricos enquanto, à parte, tentamos um esforço nacional enorme para preservar os nossos recursos hídricos e se não há aqui alguma incompatibilidade. Do ponto de vista da reserva agrícola, também perceber, ou tentar perceber, se nós não temos uma produção agrícola concentrada em terrenos com capacidade de uso moderada e baixa e, portanto, se de facto as exceções ou as salvaguardas que esta lei prevê têm essa possibilidade de proteger a nossa produção agrícola. Deixo as restantes perguntas para a segunda ronda. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra à Rede H, na pessoa da arquiteta Rita Castelo Branco, até 5 minutos de resposta. Obrigada e muito obrigada pela oportunidade de sermos chamados a esta audição. Como creio que saberão, fomos chamados por causa de uma carta aberta, inicialmente subscrita por 600 especialistas ligados às áreas de território, ordenamento, habitação, agricultura, floresta, ambiente. Neste momento temos 2.200 subscritores e inclusive também com coletivos. Nós vimos, no fundo, aqui tentar pegar numa porta que foi aberta já com o Simplex e que este decreto-lei, em alguns aspectos, eventualmente melhora, mas também noutros agrava e, portanto, aquilo que nós vimos aqui tentar fazer é tentar aproveitar a oportunidade desta mudança para algo construtivo e tentar minimizar as externalidades que conseguimos antever. Antes de mais, nós detectamos, achamos que aquilo que se pretende resolver são 3 problemas estruturais que deveriam ser resolvidos em sede própria e aquilo que sentimos é que estamos a criar bypass em vez de os resolver onde eles têm que ser resolvidos. Antes de mais nada, existe uma dificuldade que até o próprio Ministro da Coesão Territorial assinalou de fazer aprovar os planos pormenor, que são aquilo que nos garante um melhor desenho urbano. E, portanto, em vez de criarmos um bypass, devíamos efetivamente perceber, não só porque são estes planos que permitem a reclassificação do solo, mas também porque são eles que nos garantem uma melhor cidade, o que é preciso fazer para melhorar estes planos. Depois, o segundo problema que nos parece evidente é que existe uma falta de autonomia financeira das autarquias, o que faz com que elas, na verdade, muitas vezes não tenham capacidade de utilizar os mecanismos para a mobilização do solo que existem já legalmente. E, portanto, e aliás também faz as câmaras dependerem excessivamente de nova construção através das taxas. E, portanto, se calhar é também para aí que temos que olhar, em vez de estarmos aqui a tentar criar verbas de uma maneira que vai resolver um problema, se calhar a muito curto prazo de financiamento, mas vai criar novos encargos ad eterno. E, portanto, acho que é um loop que temos que contrariar. Finalmente, claro, o terceiro problema, que serve de mote a esta alteração, que é a própria crise da habitação, que ninguém nega. Nenhum destes problemas nos parece estar devidamente resolvido aqui e, em termos de habitação, nós temos dito que as razões que são aqui invocadas e que levaram o Presidente da República a aprovar este decreto, que não são, de facto, são contrariadas pela realidade. Primeiramente, não existe falta generalizada de fogos. Somos dos países da Europa com maior superávit
superávit de fogos, e retirando as segundas habitações e o alojamento local, existem 700 mil fogos a mais. E não estão todos em lugares onde as pessoas não querem viver. Há muitos destes fogos que estão nas zonas de maior pressão e que têm e que devem ser mobilizados, e, portanto, nós temos que, primeiramente, olhar para o que temos. Portanto, 12% dos fogos em Portugal não estão a ser utilizados. E muitos estão em zonas consolidadas que acumulam séculos de investimento público e, portanto, nós não devemos estar a criar novos fogos em zonas dispersas que exigirão mais investimento público e mais encargos. Depois, não existe falta generalizada de solos urbanos nos perímetros urbanos. O RIOD dá-nos conta que 50% dos solos urbanos estão por utilizar e, portanto, nós temos é que perceber que mecanismos é que precisamos para conseguir mobilizar o solo urbano que já temos e dar às autarquias essa capacidade. Finalmente, os fundos do PRR já estão grandemente contratualizados e, portanto, não existe risco de perda de verba por falta de terrenos. Em relação à regulação de preço, o meu colega Nuno Travasso irá explicar isto um pouco melhor, mas de facto não acreditamos de todo que isto vá permitir a regulação de preço. Não é verdade que mais oferta implique valores mais baixos. Nós sabemos que o mercado da habitação não funciona como qualquer outro mercado pelas suas especificidades e, portanto, se não forem feitas outras medidas, a mais oferta por si só não vai acontecer. E em relação ao custo moderado, os cálculos todos indicam que não vai haver um único fogo que vá ser abaixo dos valores de mercado. Portanto, está-se aqui a criar, de alguma forma, um bypass que falha na ponderação de interesses. Portanto, nós temos que conseguir mobilizar o solo urbano existente, dar mais poder e autonomia financeira às autarquias, o que nós acreditamos que deve ser feito criando uma bolsa de financiamento para as autarquias poderem exercer determinados direitos e serem mais autónomas nos mecanismos próprios. E também, do ponto de vista da habitação, aquilo que acreditamos é que nós sabemos que medidas funcionam, não precisamos de inventar a roda, estes temas estão amplamente estudados, nós sabemos as medidas que são mais céleres, mais eficazes e com muitos melhores impactos sociais e ambientais. E, portanto, isto faria sentido como um último recurso quando já se tentou tudo. E aquilo que nos parece é que ainda se tentou muito pouco daquilo que são as alternativas, nomeadamente a mobilização dos solos e conseguir mobilizar o património edificado que já temos. Para concluir. Concluo, pronto. Nós sabemos que os custos de armazenação dispersa chegam a ser até 63% mais caros para o Estado e, portanto, para as pessoas do que a urbanização compacta e em termos de vida urbana também não é isso que se pretende. Portanto, não é bom nem para o ambiente, nem é bom para a habitação. Nós queremos cidades compactas onde as pessoas possam ter meios de transporte mais sustentáveis, estilos de vida mais saudáveis, mais coesão social e portanto, uma comunidade que seja mais coesa. Obrigada. Muito obrigado. Entramos de imediato na primeira ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria de Begonha, até 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Rede H, agradecer muito, não apenas a carta aberta, a forma como mobilizaram também, naturalmente, pensamento crítico sobre este diploma, mas também, naturalmente, os contributos, a presença aqui e os contributos que nos possam deixar. Eu queria começar exatamente pela questão dos contributos. Estas audições, a requerimento do Bloco de Esquerda, é certo, assumem uma importância ainda maior porque, de facto, é um bocadinho incompreensível que um documento desta complexidade, com esta abrangência, não tenha sido o próprio Governo, por sua iniciativa, a trazer este debate ao Parlamento e, portanto, estamos nesta fase, com estas audições e também com a reflexão, naturalmente, que o Partido Socialista está a fazer, a olhar para este diploma, encontrando formas não apenas de o melhorar, quero ser também muito clara sobre esta questão, há mesmo questões imperativas de resolver neste diploma para que ele não tenha efeitos, não os efeitos positivos para poder melhorar aquilo a que também se destinará, que é mitigar a crise de habitação, mas pelo contrário pode obviamente ter efeitos perniciosos. Por isso está claro que, na nossa opinião, este diploma não resolve, porque a luta contra a crise de habitação em todas as frentes, isso foi dito ontem e bem, este diploma não resolve a crise de habitação, mas entendemos que, tal como o Partido Socialista fez essa reflexão, quando avançámos
também nós, para querer simplificar e reclassificar solo rústico e ter acesso, isto é, o contributo também da reclassificação dos solos, poder contribuir para a crise de habitação, entendemos que é também importante olhar para este diploma de uma forma construtiva, de procurar soluções também. Não resolve a crise de habitação, mas é um contributo que vale a pena olhar para que possamos também, neste esforço de muitas frentes, continuar a combater a crise de habitação. E, portanto, somos claros também aqui, que é desburocratizar até onde é possível, sem criar efeitos perniciosos, simplificar até onde é possível este processo de reclassificação do solo rústico, e a minha pergunta é mesmo esta, relacionada com aquilo que a senhora arquiteta também já aqui trouxe. Pensando em solo rústico, não tem muitas vezes potencial produtivo ou agrícola, acautelando exceções onde, naturalmente, por motivos de segurança ambientais, de força maior, não é todo possível, já percebi também que querem alargar as exceções que são aqui colocadas, como é que contribuímos por via da disponibilização de mais solos para o aumento da oferta habitacional. Porque se é verdade que o Governo, se calhar, indo longe demais, deixa cair o mecanismo que dizia só pode ser reclassificado solo quando não existe área urbana disponível, por outro lado, nós também, isso foi óbvio na nossa audição da ANMP, nós também sabemos, pelos autarcas, nós também sabemos que apesar de existir essa área urbana disponível, sabemos também que muitas vezes essa área urbana não está disponível, são terrenos privados, enfim, não está disponível para que a Câmara, para que o Poder Central ou autárquico possa utilizar esses solos urbanos. E, portanto, parece-nos que ou seja, não é a solução ter retirado completamente, que só se deve reclassificar solo rústico e solo urbano, ter-se retirado completamente onde existia área urbana, mas também nos parece que queríamos ouvir a vossa opinião de voltar simplesmente ao mecanismo anterior, como é que, nos tais mecanismos, ultrapassamos este problema. Porque também quero ser clara, aqui o Partido Socialista, consideramos também que essa perspectiva é válida, nós não podemos também continuar a olhar para a percentagem da área urbanizável, ver que, na verdade, os autarcas não conseguem mobilizar aqueles solos para melhorar o acesso, para criar mais construção para a habitação. Outra questão central. Onde é que este diploma também, naturalmente, não serve os seus propósitos? É a forma, e aqui sentimos também convergência com a Rede H, mas também com a ANMP, é que o problema, existe uma crise de oferta, claro que sim, há um problema de oferta. No Partido Socialista, nós, inclusivamente, a nossa aposta nunca foi também dizer que não era preciso fazer mais construção, apesar da mobilização absolutamente imperiosa dos devolutos, nós também não temos essa perspectiva tão fechada, o que nos interessa é aumentar a oferta, mas a oferta para quem e que oferta é acessível para quem. E esse é o grande problema. E aqui, neste documento ser clara, só é possível na sua versão final também o apoio do Partido Socialista a este diploma, se este conceito, que é, enfim, que utilizando uma mediana já com valores especulativos absurdos, este conceito muito difuso de preço moderado, de facto não ficar. Nós queremos que, nós achamos que este diploma pode merecer apoio ou pode ter interesse para combater a crise de habitação, se naturalmente continuar a respeitar os princípios e as regras de habitação com custos controlados e habitação acessível, mas também ouvi-los sobre essa matéria. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, pedindo só aqui alguma tolerância, fazer uma pergunta mais aberta, que é como olhar para este diploma justamente mexendo nessa questão deste conceito dos preços moderados, olhar para estes 60% que o Governo já prevê que devem ser para a habitação e regressar a esse conceito e também como compatibilizar esta questão com a Estratégia Local de Habitação e com a Carta Municipal, que também ponderamos fazer proposta. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vale Azevedo e eu solicito aos grupos parlamentares que ainda não inscreveram para a primeira ronda, nomeadamente dos Caveiros presentes na sala, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e Livre, não sei se querem inscrever, solicito que o façam. Ok. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os representantes da Rede H. Nós estamos a discutir este decreto-lei e, portanto, o PSD assume que estamos abertos a propostas e a melhorias, isso é evidente. Mas partimos da premissa de que há um problema de falta de casas, há um problema de oferta de habitação. E, sem prejuízo de outras medidas, e lá irei, relacionadas com o licenciamento urbanístico, com o aproveitamento dos imóveis que estão neste momento devolutos, será necessário, de qualquer forma, construir, provavelmente, centenas de milhares de fogos na próxima década. Centenas de milhares de fogos que foram construídos, já na nossa história recente, durante uma década. E portanto, o que assistimos
na última década contrasta com o que sucedeu na década anterior, em que não se verificou qualquer pressão nos preços da habitação e estes valores exorbitantes que afastam a classe média da compra de habitação. O PSD é contra o caos urbanístico que caracterizou no passado o crescimento da malha urbana, é contra o desordenamento do território, estamos abertos a garantir, a densificar os requisitos de consolidação e coerência com as áreas urbanas existentes e, portanto, podemos introduzir com racionalidade, sem criar dificuldades de interpretação, sem criar entraves e situações absurdas, requisitos de contiguidade. É uma abertura que manifestamos desde já e que já foi manifestada pelo Sr. Ministro da Coesão Territorial. Assumimos que este regime é excepcional e configura uma atribuição de grandes responsabilidades às autarquias, mas confiamos nas autarquias. E sabemos que as autarquias, hoje em dia, são caracterizadas por capacidade técnica. Nós não podemos assumir, como parece que se está a fazer muitas vezes neste debate, que as autarquias são as autarquias dos anos 80 ou do início dos anos 90, sem capacitação técnica, sem sensibilidade para os problemas do ordenamento do território. O que o PSD está a fazer, também o Governo está a fazer, é confiar nos nossos autarcas para promover o planeamento urbano. E, portanto, é uma alteração de paradigma, sim. Queria também reforçar que esta lei dos solos não é incompatível com outras medidas, é um complemento. Agora, é preciso também densificar as outras medidas. Nós falamos de licenciamento urbanístico. Houve alguma medida nos últimos anos para avançar decisivamente na simplificação dos licenciamentos urbanísticos? Não houve. Continuamos com dezenas de pequenos poderes discricionários instalados também nas câmaras municipais. Isso sim cria corrupção, isso sim cria arbitrariedades. E nós lá iremos. Estas são medidas complementares. Queremos eliminar todos os poderes discricionários, a falta de clareza, a falta de previsibilidade que hoje em dia qualquer promotor imobiliário, qualquer pequeno investidor sofre quando quer desbloquear e quando quer construir num terreno urbanizável ou num edifício já existente. O estado de abandono, concordamos, a que chegaram os centros das nossas cidades é absolutamente lamentável, mas resulta de inúmeros fatores, resulta de processos pendurados de heranças, resulta também do próprio licenciamento urbanístico que pode demorar anos a ser efetuado, resulta da circunstância de ser por vezes impossível resolver com uma indenização a circunstância de um prédio ficar devoluto, porque há uma loja com uma renda ridícula que persiste e nem com uma indenização é possível promover a desocupação para posterior reabilitação. Portanto, o PSD está consciente de que há muitas outras soluções. Agora, eu pergunto, não consideram que há nenhuma contribuição, que não poderá haver nenhuma contribuição deste decreto-lei para aumentar a oferta de habitação, disponibilizando solos cujo preço terá de diminuir, o preço dos solos urbanizáveis, não o preço daqueles solos que passam de agrícolas a urbanos, evidentemente aumentará, era o que faltava que não aumentasse, mas com oferta suficiente, o preço dos solos urbanizáveis irá descer e a promoção poderá florescer, e só assim, obrigado, e só com a entrada maciça de imóveis no mercado é que os preços poderão descer de forma significativa. Agora, que vão descer com a introdução de nova oferta, isso parece evidente. Mas queria alguma reação a estes comentários e, enfim, a pergunta genérica, se consideram que há uma contribuiçãozinha desta alteração para o problema de falta de habitação. Muito obrigado. Porque a única coisa que não conseguimos subir é o tempo. E, portanto, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Tem a palavra até 4 minutos. Até. Seja simpático. Sempre para arranjar problema. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos representantes da RDH. A questão que nos traz cá é uma alteração à lei que, no nosso ponto de vista, vem ajudar, vem melhorar o acesso à habitação. Por outro lado,
há algo que nós, neste debate, temos reparado, e não podemos esquecer do ataque que a esquerda fez, quer seja na última legislatura, quer seja que ainda continua a fazer, o ataque à propriedade privada. É algo que nós não podemos esquecer. Nós sabemos perfeitamente que existe o direito à habitação, que ele está consagrado na nossa Constituição, mas também existe o direito à propriedade privada. E nesse âmbito, nós não podemos sonegar nem esquecer todas as questões que foram associadas pelo Partido Socialista com o pacote Mais Habitação, em que nos trouxe o ataque desenfreado em vários pontos ao privado, e neste momento vemos as questões das próprias cidades que não estão preparadas, e mesmo nos prédios de devolutos que nós temos, e muitos deles são associados ao próprio Estado, onde é que o próprio PS se preocupou em criar condições para que os próprios prédios de devolutos do Estado fossem colocados para a habitação pública. Por outro lado, também temos que salientar que nós somos dos países onde existe menos habitação pública. Nós temos uma média de 2% de habitação pública, comparado com países como França, que tem médias de 30%, comparando com a Áustria, que tem médias de 60%, comparado com aqui a Espanha ao lado, que tem médias de 16%, 18%. E nós, é um ponto que isto leva-nos às falhas constantes nos últimos anos, em que o próprio Partido Socialista, e também não nos podemos esquecer do PSD, que também governou durante estes 50 anos que temos a nossa democracia, e que houve bastantes falhas, e neste momento há algo, e é esta lei... Sr. Deputado, tenha calma, Sr. Deputado. Esta lei vem realmente criar condições para que haja mais criação de habitação, seja ela a preço controlado, pelas mitigações da especulação, quer seja pela criação das condições para as próprias câmaras municipais intervirem corretamente nos seus solos, nos seus municípios. Por outro lado, há aqui outra questão que ouço também aqui falar, e não existe por parte dos partidos, ou não existiu até o momento por parte dos partidos, os processos das heranças também é algo que é muito pesado neste ponto. Ou seja, nós ainda temos processos das heranças que demoram muitos anos a serem resolvidos. Acho que era a altura de também os partidos políticos olharem também para esta situação da lei, em que criassem limitação de prazo para os processos de heranças. E aí, talvez, muitas das questões de pessoas que até têm terrenos na possibilidade de criar habitação, ou mesmo prédios para criar habitação, ou podê-los vender, e muitas destas pessoas, estamos a falar que são pessoas que até estão no limiar da pobreza, mas não conseguem resolver também estas questões que estão associadas aos processos de heranças. Uma pergunta que também gostaria de colocar: se não acham que, em consonância com esta alteração da lei, se o processo do cadastro dos terrenos poderia também avançar? Ou seja, é algo que nós sabemos que existem milhões de terrenos pelo país que não estão cadastrados e que seria certamente uma boa solução também complementarmos com esta própria lei. Por outro, a questão também associada aqui à possibilidade ou não, nós sabemos que existem pessoas sérias, e volto a dizer o mesmo que disse ontem na intervenção com a Associação de Municípios. Há realmente pessoas sérias nos nossos municípios. Nós temos autarcas sérios, mas nós sabemos que a corrupção também existe. Nós não pomos em causa que as pessoas vão corromper ou são corrompíveis logo à primeira vista. Mas que existe, existe. E todos nós sabemos, temos as notícias por aí fora nestes últimos anos. Que medidas é que nós podemos implementar nesta lei? Que balizas é que devem ser criadas para que o ponto da corrupção seja algo que não contemple nesta alteração à lei? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Albino Ramos, tem até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e representantes da Rede H. Mais oferta não baixa os preços. Isto é uma falácia total. Poderia dizer que o aumento da oferta possível não chega para a procura que existe, ou até que o custo de construir atualmente suplenta a disponibilidade que as famílias têm para pagar. Esse problema é um problema de economia, de uma economia que não cresce há décadas e de salários líquidos cada vez mais comprimidos. Efetivamente, o mercado de habitação não é líquido, mas não existe melhor forma de contrapor o aumento continuado dos preços do que medidas sérias do aumento da oferta, seja através de construção nova, reabilitação ou libertando património imobiliário para o efeito, público ou privado. Retiro da última audição com a Associação Zero que a solução tem de passar por uma reforma fiscal séria, que liberte o potencial existente atualmente. Lembro que a Iniciativa Liberal se tem batido desde o início por medidas de aumento da oferta, assim como alterações fiscais que permitam melhorar o clima atual, como, por exemplo, o IVA a 6%. Pois se o acesso à habitação é prioritário, então deve estar sujeito a uma taxa mínima, sobretudo numa altura de escassez e problemas de acesso. Ouvimos aqui, por parte da doutora Rita, que a resolução deste problema não passa por medidas de oferta. Resta-me perguntar, então, por onde passa? Por decretos? Por congelamentos, limites e mais rigidez num mercado já de si pouco líquido. Temos um historial que nos deve envergonhar a todos em termos de mercado de arrendamento. Uma tragédia que consegue ser mais antiga que o nosso regime democrático. Uma reforma de fundo no mercado de arrendamento é necessária há décadas, mas continuamos a achar que os malvados proprietários gostam de ter património empatado sem rentabilizar. Para além de medidas que contribuam para o aumento da oferta e a reforma do arrendamento, respeitando a propriedade como um princípio fundamental, ou seja, sem arrendamentos coercivos e alguns dos números que estavam plasmados no Mais Habitação, como podemos efetivamente melhorar o acesso à habitação? Não afirmo de nenhuma forma que esta alteração resolve todos os problemas. Parece, aliás, uma forma de tapar o sol com a peneira por parte do Governo. O principal problema do custo da habitação não está nos terrenos. Quais são, então, essas medidas que poderiam efetivamente melhorar o acesso e o acesso à habitação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Até 4 minutos. Obrigada. Eu acho que o mais relevante daquilo que foi dito até agora, e agradeço por essa clareza, pela Rede H, é de que, dos cálculos que fizeram, nenhuma habitação que resulte dos constrangimentos legais agora impostos tem a garantia de ter um custo reduzido relativamente ao preço de mercado. Ora, se isso for provável, e quando eu digo provável quer dizer submetido à prova, esta lei não serve para nada a não ser para desregular o território, promover a especulação dos terrenos que hoje que vão ter uma valorização brutal e dos quais vão resultar mais-valias milionárias e, portanto, para fazer fortunas imobiliárias de um dia para o outro. E, portanto, parece-nos que, e para distorcer toda a política e todos os instrumentos legais de ordenamento do território. E, portanto, era sobretudo relativamente a esta questão do potencial desta lei para aumentar a disponibilidade de habitação a preços reduzidos que eu gostaria de reforçar o pedido de informações, de comentários. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o Partido Comunista Português, CDS-PP, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto. Tem a palavra até 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada aos representantes da Rede H. Muito obrigada também pelas soluções que vi na introdução que trouxe aqui, porque uma coisa é só criticar, a outra é apresentar as soluções, e vocês também trouxeram soluções que eu espero que um dia sejam integradas em futuras propostas para a habitação. E tal como já referiram, os dados demonstram que há uma grande percentagem de solos urbanos onde não existe qualquer construção,
Um parecer divulgado por algumas entidades, entre as quais a Zero, que aqui esteve presente há pouco, revela que, por exemplo, no concelho de Oeiras, 46% da área dentro dos perímetros urbanos ainda está disponível para construção. Isto são apenas alguns exemplos. Em Águeda, esse valor é de 56%, no Vimioso é de 52%, em Raiolos de 35%. Deve ser, por isso, dada prioridade à construção em solos que podem acolher construções, mas que se encontram ainda desocupados. Uma pergunta que gostaria de vos colocar: como avalia a Rede H o impacto da alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, esta lei dos solos que estamos a debater, na crise habitacional portuguesa, considerando que o INE revela a existência de cerca de 150 mil alojamentos ainda vagos? Qual é a vossa posição sobre a retirada por parte do Governo do critério do arrendamento acessível para converter solos rústicos em urbanos para a construção de imóveis com fins habitacionais, sabendo nós que, e há bocadinho foi admitido pelo deputado do PSD, que essa alteração, os solos aumentam o seu valor e o preço associado a eles. Lembramos que quando da discussão aqui na Assembleia da República sobre este assunto... Peço desculpa interromper. Srs. Deputados, eu peço a redução de ruído na sala para continuarmos a ouvir a intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Lembramos que quando a discussão aqui na Assembleia da República sobre este assunto, o então Ministro Jorge Moreira da Silva dizia que o objetivo da Lei de Bases era, com a eliminação de terrenos urbanizáveis, limitar a existência de terrenos expectantes, promovendo-se a contenção dos perímetros urbanos e a reabilitação das cidades, gerando ganhos de sustentabilidade energética e ambiental. E eu pergunto à Rede H se consideram que esta alteração, agora em discussão, subverte os princípios da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo. E pergunto-vos também uma questão que tem a ver com a vossa participação neste processo. Foram chamados para reunir com o Governo na antecipação desta alteração que estamos agora a discutir? Tiveram a oportunidade de partilhar as vossas opiniões e, se sim, sentem que foram acolhidas? Porque parece-nos que esta legislação saída foi na calada da noite, não foi da noite, mas foi na calada da pausa para o Natal, que pouca discussão teve e que quase não se soube dela, a não ser pela comunicação social. É sabido que a crise da habitação é multifatorial, pelo que as soluções para a mesma também têm que o ser. Assim, gostaria de perguntar que soluções pensam que podem ser aplicadas no curto e médio prazo para aliviar as famílias, em especial as mais carenciadas, e vocês já trouxeram aqui algumas ideias, e se quiserem desenvolvê-las um bocadinho mais, agradecemos muito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não existindo mais intervenções nesta primeira ronda, devolvo a palavra à Rede H, que terá até 20 minutos para as respectivas respostas. Muito obrigada a todos e obrigado pelas perguntas colocadas. Eu vou aqui fazer uma breve introdução porque vou passar a palavra aos meus colegas, mas antes de mais esclarecer, eu acho que ficou claro que nós não somos contra a nova construção. Aquilo que dissemos foi que, antes de mais nada, devemos ponderar e tentar primeiro construir nos solos urbanos que já existem e, portanto, tentar mobilizá-los, e também não houve aqui nenhuma desconfiança especial em relação às autarquias. Pelo contrário, também iniciámos por dizer que achamos que as autarquias precisam de mais poder. Obviamente, este tipo de diploma pode promover uma pressão que não é essa que nós queremos. Somos autarcas e, portanto, não há aqui não é a partir do princípio que os autarcas são corrompíveis, mas é simplesmente dizer que, obviamente, há aqui uma pressão que achamos que não é positiva. Mas achamos sim que as autarquias precisam ter mais poder para exercer os mecanismos legais robustos e que estão bem planeados, só que não estão a ser utilizados. Então, se não estão a ser utilizados, como é que nós podemos fazer para os aplicar? Pronto. E, portanto, daí a ideia de financiar as autarquias para poderem ser elas mais poderosas, proativas na mobilização dos terrenos. O que nos parece é que há aqui uma falta de ponderação de vários interesses e, portanto, nós temos de facto também olhar para o território como algo que tem questões ambientais, nós vamos estar a incrementar o valor do solo rústico e isso é uma coisa que deve preocupar as pessoas que trabalham nas atividades produtivas, e vamos estar a fragmentar e a dificultar a junção de parcelas de solo rústico que obviamente as tornam mais produtivas.
Finalmente, antes de passar, na nossa carta aberta, nós, de facto, descrevemos várias medidas que achamos que devem ser priorizadas em relação à habitação. E as medidas fiscais estão também muito descritas e muito apoiadas. Portanto, sim, acreditamos que o IVA, por exemplo, deve descer para determinado tipo de construção e que garantimos e que se garanta que essa habitação não especulativa permaneça dessa forma. Pronto, vou passar aqui a palavra ao meu colega José Carlos Guinote. Bom dia a todos. A minha colega Rita foi muito clara nas duas intervenções e deixou, enfim, de uma forma que eu acho que toda a gente percebeu quais são, digamos, quais são as nossas preocupações enquanto Rede H, quais são, de alguma forma, qual é a nossa leitura deste procedimento, deste projeto de alteração ao REGIT e quais são, digamos, aquelas que são as nossas recomendações para que a lei agora aprovada possa ser melhorada. Nós vimos aqui numa lógica de contribuir para melhorar a lei, os partidos na sua interação normal irão argumentar uns contra os outros e uns defendem uma coisa, outros defendem outra, mas nós aqui estamos aqui numa perspectiva contributiva, isto é, a nossa vinda aqui é no sentido de ajudar a decidir e a decidir bem. Há uma questão que na carta aberta ficou muito clara e que eu acho que toda a gente hoje em dia identifica a Rede H com a defesa dessa posição. Nós defendemos que a reclassificação do solo rústico como urbano deve ter caráter absolutamente excepcional. E ter caráter excepcional não sou eu, nem nenhum dos senhores deputados que tem a capacidade e o poder para decidir isso individualmente. Deve ser uma decisão democrática ao nível da autarquia e usando para isso os instrumentos legais existentes, nomeadamente aqueles que configuram o sistema de planeamento. Não podemos, de um dia para o outro, depois de um processo democrático que decorreu ao longo de 50 anos, que permitiu construir uma arquitetura de um sistema de gestão do território, que é aquela que temos, que não é uma coisa acabada, mas que é um trabalho de décadas e de muitas gerações de deputados e da participação da sociedade civil, num dia para o outro dizer assim, agora isso não serve porque nós, por um meio expedito, reclassificamos o solo rústico em solo urbano, mesmo sem a verificação da necessidade dessa operação. Isso é, na prática, de certo modo, ou poderia configurar uma leitura que até podia ser injusta, porque há uma preocupação com a oferta que é legítima, mas isso poderia, da parte da sociedade, configurar uma leitura que era a de que, afinal, de um dia para o outro, resolveu-se fazer tábua rasa do edifício que andámos 50 anos a construir. E, portanto, eu quero aqui deixar muito claro que, reconhecendo que a lei tem manifesta preocupações e tem alguns pontos que são interessantes, há um ponto que deve ser clarificado. E esse ponto é o de que não é possível fazer a reclassificação do solo rústico para urbano sem que primeiro se tenha provado que existe necessidade. E há mecanismos hoje ao dispor das autarquias que têm algumas limitações, como referiu a Rita, precisam de ser melhorados ao nível dos recursos humanos, dos recursos técnicos, ao nível dos elementos de que dispõem, mas que têm elementos para, com a ajuda das comissões de coordenação, com a ajuda dos parceiros, com a ajuda da estrutura que está criada, darem uma resposta célere e justificativa da necessidade de se avançar com a reclassificação. E isto aqui marca claramente a nossa posição. Admitimos a reclassificação do solo rústico para urbano, desde que isso seja necessário e seja demonstrado essa necessidade. E essa necessidade deve ser demonstrada nos termos em que estão associados ao sistema de gestão do território. Não nos parece
de forma nenhuma, somos unânimes nesta posição, que o mecanismo expedito aqui proposto seja aceitável. Isto é, basta a Câmara Municipal por si só, com os técnicos e com um parecer externo, tomar essa decisão. Outra questão que penso que todos os senhores deputados saberão é que nós defendemos o princípio da contiguidade do solo, digamos, a reclassificar. E a contiguidade, deixamos aqui até uma sugestão aos senhores deputados para discussões futuras, no âmbito da discussão que o Parlamento vai ter até à aprovação da lei, no sentido de aprofundar um pouco o conceito da contiguidade. A contiguidade, muitas vezes, refere-se ao limite do perímetro urbano. Mas se nós fizermos aqui uma comitiva e formos visitar a área metropolitana de Lisboa, os diversos concelhos que aqui estão, verificamos que nos limites dos perímetros urbanos não há nenhuma contiguidade com a malha urbana. Naqueles em que a taxa de execução, de utilização do solo urbano é baixa, e há alguns que é da ordem dos 50%, em média é de 50%, há uns que estão acima e outros que estão abaixo, mas naqueles em que é baixa, nós, se nos situarmos no limite do perímetro urbano, estamos muito longe daquilo que é um conceito muito mais importante, que é a malha urbana. Ainda temos muitas centenas de metros ou quilómetros de redes de infraestruturas para construir, e imagine-se o disparate que não será estar nesse limite do perímetro urbano a construir uma urbanização. E nós temos uma situação que, do ponto de vista técnico, é para nós muito grave e que durante muitos anos foi uma coisa que penalizou muito o desenvolvimento do país e que todos nós conhecemos das nossas viagens, que é a fragmentação da malha urbana. A fragmentação da malha urbana torna insustentável a gestão das autarquias e traz custos. É contra aquilo que são os sinais do tempo atual. E nós temos que evitar essa questão da fragmentação da malha urbana. Portanto, a contiguidade é admissível, mas pensemos na realidade do Conselho, isto é, se esgotou ou não a possibilidade de utilização dos solos urbanos tanto existentes. Era estas 2 ou 3 notas que eu tinha. O Nuno vai falar. Bem, bom dia. Só mais algumas notas. A primeira nota é porque depois podemos, se estiverem interessados, fazer chegar uma análise ponto por ponto da legislação. Há um conjunto de elementos que consideramos que são bons contributos e que são de manter, e há um conjunto de elementos que pensamos que devem mesmo ser alterados. Respondendo a algumas perguntas de forma mais direta, que entretanto foram colocadas. Uma das perguntas é se, ou até que ponto, esta tabela do valor moderado estaria ou não adequada aos rendimentos das famílias com rendimentos moderados, digamos assim, que temos. Estivemos a fazer um estudo muito rápido se famílias de cada município que estejam na mediana, tentarem pedir um empréstimo para, isto é outra coisa porque é que estamos só a falar de venda e não de arrendamento, mas pronto, para tentarem pedir um empréstimo para um apartamento de 90 metros quadrados, estamos a falar de taxas de esforço entre os 50% e os 164%, temos isso cartografado município a município, já agora em Lisboa é 116%, Porto é 129% de taxa de esforço para um apartamento de 90 metros quadrados a valor moderado. Penso que sabem, o máximo admitido pelo PAA, por exemplo, são 35%. Mas falando de alguns outros pontos que foram aqui tocados, sobre a questão da eventual ou não desconfiança face às autarquias. Como a Rita já assinalou, desconfiança nenhuma, as autarquias são autónomas no seu processo de planeamento, e bem, aquilo que acreditamos é que se deve seguir os procedimentos que estão previstos, ou pelo menos dentro do espírito que está previsto. Todos reconhecemos que o mecanismo que neste momento está a funcionar não está de facto a funcionar, os planos de pormenor de efeitos registais de facto
teria de ser revisto e aligeirado. Agora, rever isto pela sucessão de exceções é que provavelmente não é adequado. Nós, neste momento, segundo esta legislação, a regra é a reclassificação por via de um plano pormenor, e essa é a regra, exceto nos casos de infraestruturas, atividades económicas, portos, áreas logísticas, habitação, usos conexos, usos complementares. Portanto, é tudo exceção. Portanto, provavelmente temos de revisitar a regra, garantindo os princípios que estão previstos na regra enquanto princípios gerais e não por esta sucessão de exceções. Mas, para além disto, também confiamos nas autarquias no sentido de acharmos, como estávamos a dizer, que o foco não deve ser de modo algum na reclassificação, deve ser no aproveitamento daquilo que já existe dentro e que está disponível dentro das áreas urbanas, e isso passa por reforçar os instrumentos de execução que em grande parte existem e não estão a ser aplicados ou que precisam de ser afinados. Isto passa por dar capacidade às autarquias, também capacidade financeira, para conseguir mobilizar e participar na execução de unidades de execução capazes de colocar estes solos e estes imóveis no mercado. Sim, precisamos de mais oferta a preços acessíveis, mas isso faz-se mobilizando o que já existe. Porque se mobilizarmos a oferta fora dos perímetros urbanos, estamos a mobilizar uma oferta que depois será mais cara na sua manutenção, porque as infraestruturas, os transportes, etc., depois vão ser pagas pelo Estado e não pelos promotores. A sua manutenção, é óbvio que a sua execução é paga pelos promotores. E uma coisa que o Sr. Deputado, a certa altura do PSD, apontou foi o interesse em eliminar a discricionariedade e a incerteza do mercado. Isto é uma coisa que nos preocupa, porque aquilo que achamos é que esta lei, tal como está colocada, vem colocar uma gigantesca incerteza em todos os agentes de mercado e desvirtuar as regras do mercado. A classificação de solos e os planos são aquilo que criam as regras claras para o funcionamento do mercado e para a atuação de todos os agentes que estão no mercado. É fácil de imaginar qualquer investidor estrangeiro que chega cá e vai comprar terreno, solo em área urbana porque lhe disseram que ali pode construir e de repente percebe que ao lado alguém comprou o terreno muito mais barato e afinal também podia construir. Isto cria... Não. Então se é igual, já é igual. Peço que não entrem em diálogo, por favor. Não, mas o que eu estou a dizer não é isso. Estou a dizer é que vai haver gente a comprar antes e a conseguir reclassificar depois. Esse é o problema. É esse o jogo. Pronto. E, portanto... Deputados, eu penso que não entrem em diálogo e que deixem concluir a intervenção, por favor. As regras não são claras porque as regras estabelecem que... Um plano estabelece quais são as regras de reclassificação. E estabelece que um terreno tem determinada capacidade construtiva ou não, e isso determina o valor do terreno. E aquilo que se prevê é um mecanismo cujos critérios não são claros porque não estão inscritos no plano, de reclassificação ad hoc por uma decisão discricionária da Assembleia Municipal. Como? Não é nesse sentido que eu estou a dizer. Estou a dizer o sentido da classificação. Peço a ambas as partes que não entrem em diálogo. Caso contrário, estamos a quebrar aquilo que é a intervenção e não faz sentido. E, portanto, vamos deixar concluir a intervenção. E, por fim, já agora uma última nota, é que a expectativa que é gerada, e isso aconteceu em grande parte dos terrenos urbanizáveis ao longo dos últimos anos, a potencial reclassificação tende a subir o valor dos solos, e isto pode também pôr em causa a utilização desses solos para outros fins, nomeadamente para a produção agrícola, etc., porque os preços podem ser pressionados para cima por via deste tipo de soluções. Vamos rodando aqui, sim. Então, bom dia a todos. Eu, se calhar, tinha-me nesta fase e nesta primeira ronda, se calhar aqui algumas questões de facto que podem contribuir para esclarecer também as nossas posições. A primeira tem que ver com aquilo que é um dos objetivos do decreto e que tem como objetivo a disponibilidade de habitação atendendo àquilo que são as condições de acesso das famílias, que foi uma questão que tinha sido colocada e que foi amplamente discutida.
Ora, nós temos aqui um conjunto de dados que é este, que são factuais, não é? E não vou estar aqui a dar opiniões, vou colocar os dados. Mais de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras em Portugal, segundo dados do INE, recebem menos de 1.000 euros por mês de salário bruto. O salário médio líquido, a partir dos dados do próprio Governo, situar-se-á por volta dos 1.290 euros, 1.300. Os dados relativos à média do valor de arrendamento, embora isto varie depois de região a região, mas os salários variam também de região a região e acompanham aquilo que é a riqueza produzida em cada uma das regiões, anda à volta dos 1.500 euros, em média. Portanto, 1.000 euros de salário bruto, mais de 50% dos trabalhadores, salário médio líquido por volta dos 1.290 a 1.300 e 1.500 euros de renda média, números nacionais. Portanto, a questão aqui é a perspectiva de, via decreto-lei, poder ajudar a regulamentar e a regular o mercado. Então, julgamos que esta ideia do valor moderado devia ter contornos radicalmente diferentes, tendo em conta que o objetivo será adequar o resultado destas operações de expansão excepcionais àquilo que são as condições de acesso ao mercado e não nivelar de acordo com as medianas como estão colocadas agora, que na verdade o que faz é que vai tendencialmente puxar ao nível do tempo os valores para cima. Portanto, isto são dados que resultam também desta nossa análise às questões da fundamentação e que propõem e que depreendem um outro tipo de abordagem também a esta questão do valor moderado. Ou seja, o valor moderado devia definir um valor mais próximo daquilo que é a realidade e a disponibilidade financeira das famílias. A outra questão tem que ver com a disponibilidade, e a disponibilidade depois leva-nos a um conjunto vasto de questões e de discussões. Nós tivemos nos últimos 50 anos, desde o 25 de Abril, e um bocadinho antes também, políticas públicas em matéria de habitação que, no fundamental, disponibilizaram à iniciativa privada, bem ou mal, independentemente depois daquilo que será a opinião de cada um, essa produção de habitação, e chegamos hoje a uma situação em que temos 5.900.000 fogos, se não estou em erro, dados é isso que estamos, 5.900.000 fogos disponíveis, construídos, 4,1 milhões de famílias em Portugal, um superávit ao nível das famílias de cerca de 1.800.000 fogos, que tem depois várias nuances, porque alguns destes fogos são de segunda habitação, outros estão afetos ao alojamento local. Os últimos dados é que pelo menos 700.000 desses alojamentos não estão a ser utilizados, alguns estão no mercado a preços incomportáveis, outros não estarão em condições de serem utilizados e alguns não estão nem uma coisa nem outra e não fazem parte desta conta. Portanto, não estão nem disponíveis no mercado, nem estão propriamente à espera de reabilitação. Ora, o que é que isto nos coloca? Coloca-nos numa situação que é factual, em que, mesmo naquilo que são as estimativas mais baixas da disponibilidade de fogos, nomeadamente os 150.000 livres de quaisquer ónus, que cumprem largamente os 184.000, a necessidade de 184.000 fogos que resultam das últimas contas das necessidades do primeiro direito ao nível nacional. Pronto, portanto, esta era uma questão, e a questão coloca aqui a forma como enfrentar esta questão. Na nossa opinião, aquilo que faz sentido é que qualquer excepcionalidade de expansão urbana deva primeiro acautelar que estão cumpridos e esgotados os solos urbanos disponíveis, na última conta mais de 50% ao nível do território nacional, o que quer dizer que, mais do que avançarmos para processos de expansão, independentemente de pontualmente ele poder ser necessário, essa devia ser uma condição, que primeiro se esgotem os solos disponíveis, intersticiais e expectantes no território. Para finalizar muito rapidamente, e só para ficarem com esta nota, o município que nos dados do RIOT tinha menos solos urbanos disponíveis era a Vila Real de Santo António,
e tinha 10,8% do seu território urbano, do espaço urbano. Portanto, não estamos a falar de uma falta nem Muito obrigado. de habitação. Portanto, problema de habitação, crise de habitação, mas, sobretudo, crise do acesso e não crise na disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Senhores deputados, antes de entrarmos na segunda ronda, que temos apenas um inscrito, não existindo mais inscrições, apenas salientar que temos uma audição a seguir. Peço que não saiam da sala, porque estamos com mais de meia hora de atraso. E por isso dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Luís Paulo Fernandes. Tem até 2 minutos. Temos ainda a inscrição da Sra. Deputada Maria Bueno. Muito bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Rede H, senhoras e senhores deputados. Eu pego nas palavras da senhora arquiteta Rita Castelo Branco, aproveitar a oportunidade da mudança e agradecer também a forma como estão em contribuir para a mudança e para esta oportunidade. Nós consideramos que, efetivamente, esta lei pode ser e é uma oportunidade. A forma como a Rede H se coloca de aproveitar esta oportunidade é de salutar. Agora, é nosso dever, em todos os partidos, contribuir para que efetivamente consigamos com eficácia resultados e consigamos, não vamos conseguir resolver todos os problemas, principalmente o da habitação, mas temos que contribuir para melhorar. Isso já temos, de certa forma, visto que o grupo do PSD já foi aqui dito hoje que está disposto a acolher contributos. Efetivamente, na nossa posição e na minha opinião pessoal e do nosso partido, é a garantia de que não vai haver dualidade de critérios. Tem que haver uma uniformidade de critérios em todo o território nacional e não por Assembleia Municipal. Isso tem que ficar de tal forma claro e transparente que se saiba que em Vila Real ou Vila Real de Santo António a Assembleia Municipal também decidirá, com o poder que lhe é dado pelos eleitores ou pelos municípios, mas que seja de forma igual, para que assim consigamos ter uma lei com bastante clareza e com bastante transparência. E dizer-vos o seguinte, também com experiência na Assembleia Municipal de Leiria, como é que se conseguia ir para além do PDM? Com as declarações de reconhecimento de interesse público estratégico municipal. Assim já se fazia muita coisa. E, na minha opinião, desculpem que vos diga, já se ajudava muitos amigos. Portanto, o que é que eu tenho a dizer? Se já se conseguia contornar, de certa forma, e já se via muita promessa de emprego, de investimento, e por isso se fazia uma ampliação, ou se podia construir. Para concluir. É aqui que reside o problema de fiscalizarmos objetivamente a forma de como se vai fazer e com que linhas nos vamos cozer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria Bueno. Até 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. De forma muito objetiva, agradecendo agora também as intervenções de outros membros da Rede H aqui presentes. Eu queria só dar a oportunidade de terem mais um tempinho para densificar aqui 2 questões. A primeira sobre a contiguidade. O Partido Socialista, aliás, na primeira reação que teve logo este diploma, nós colocámos logo em cima da mesa 2 questões. Em primeiro lugar, esta questão de se ter substituído a contiguidade por um conceito meio difuso de densidade urbana, mas eu gostava de compreender melhor como é que podemos resolver aqui alguns problemas que aqui colocou sobre esta questão da malha urbana, porque parece-nos importante, mas também não queremos que introduzir novamente este conceito de contiguidade crie também distorções, ou pelo menos impeça aquilo que era necessário fazer. Por outro lado, também na altura eu coloquei aqui a questão, mas ouvir talvez a vossa opinião mais concreta sobre o que eu coloquei, e a vossa perspectiva mais concreta sobre o que eu coloquei sobre regressar aos conceitos da habitação custo controlado e arrendamento acessível. Isto é, partindo do princípio que este diploma avança, partindo do princípio que os partidos estão, neste momento, a fazer propostas, o Governo já, quando desenha este diploma, já fala de 70% tem que ir para a habitação, simplesmente substitui aquilo que é, no nosso entender, a visão certa da questão, que é estar limitado à habitação custo controlado e a arrendamento acessível, justamente por causa da realidade e dos factos que aqui também a Rede H nos trouxe muito bem, que é este conceito de preços moderados, já utiliza
preços especulativos muito acima da possibilidade dos rendimentos das famílias e, portanto, se o objetivo é combater a crise de habitação e essa crise se faz em grande parte no problema do acesso à classe média, é um completo absurdo pensarmos num instrumento que pode ser importante, que pode trazer, obviamente, um contributo ao combate à crise de habitação no aumento da oferta, mas não pode depois ter aqui um efeito justamente de ainda piorar o acesso à habitação, nomeadamente à classe média, que eles também se querem emancipar. Portanto, perguntar concretamente sobre esse regresso, perguntar concretamente sobre o regresso à contiguidade que existia, perguntar concretamente sobre o regresso à questão da limitação. Eu aqui temos que estudar um bocadinho ainda a proposta, porque foi a questão que eu coloquei. Temos sempre a possibilidade de regressar ao conceito de só se pode reclassificar quando não existe a área urbana disponível. No entanto, temos o problema que nos é transmitido, vou terminar, Sr. Presidente, por muitos autarcas e da realidade concreta de, mesmo quando existe solo urbano disponível, esses terrenos não estão disponíveis para construir e para colocar mais habitação. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais inscritos, passo então a palavra à RDH, que terá até 4 minutos para conferir as respostas. Desculpa. Obrigada. Portanto, de uma maneira muito sucinta, em relação à habitação, nós acreditamos que pode ser necessário, claro, construir mais habitação, mas temos a certeza que conseguimos construir mais habitação que esteja em regime público, renda acessível, cooperativas, por exemplo, de habitação. E, portanto, é isso que precisamos essencialmente incentivar. E, por outro lado, a regulação do mercado. Nós temos um mercado totalmente desregulado e existe um enorme pudor em regular o mercado. Isto é feito em todos os países civilizados da Europa e, portanto, não em países que possam alguma vez ser acusados de serem tendencialmente à esquerda ou o que for. Portanto, são medidas que têm que ser aplicadas e que não faz sentido não as perseguirmos. Portanto, isso é a primeira coisa. Respondendo à questão da continuidade, uma das questões que achamos que é importante é a questão dos terrenos intersticiais, ou seja, que qualquer novo loteamento loteamento, área urbana, sirva ele próprio para que duas zonas que estão descontínuas se tornem elas mais próximas e mais contínuas em relação à cidade consolidada. E, portanto, por um lado, estas zonas intersticiais e, por outro lado, também fazer depender as novas urbanizações do acesso à rede de transportes. E quando estou a falar de rede de transportes, estou a falar de transportes públicos de massas, estou a falar de rede ciclável, estou a falar de acessibilidade pedonal a esses transportes públicos e, portanto, é preciso deixar claro que não existem bons transportes públicos em áreas dispersas e tudo isto sai muito caro ao país e sai muito caro às famílias e contribui enormemente para a nossa dependência automóvel, que obviamente não é nem bom em termos ambientais, nem bom em termos de qualidade de vida, etc. Uma das questões que também está escrita na nossa carta aberta é que, de facto, há determinadas regras que devem ser revistas e, portanto, novas áreas urbanas devem depender muito mais de acesso à rede de transportes sustentável, partilhada e a soluções partilhadas, por exemplo, de silos onde possa haver a partilha de automóveis, em vez de termos este foco no estacionamento. As nossas exigências são completamente obsoletas e as exigências de estacionamento representam cerca de 30% do custo da habitação e, portanto, achamos que isto também deve ser revisto. Em relação à questão da contiguidade que a Rita já falou, mas só acrescentar o seguinte. Eu compreendo este argumento que já na primeira intervenção tinha colocado, de que às vezes está lá o solo disponível, é urbano, mas não há vontade de o mobilizar. Mas isso também é um argumento para poder justificar a excepcionalidade da reclassificação do solo rústico, quando há manifesta dificuldade. Isto porquê? Porque em Portugal, ao contrário de outros países europeus, nossos compadres na União Europeia, não existe a facilidade da expropriação por utilidade pública, que, como sabem, historicamente existiu em Portugal durante mais de um século. E onde a expropriação resolve esse problema, porque se a pessoa não se quer associar ao desenvolvimento urbano, não pode, ao mesmo tempo,
constituir-se como, digamos, um fator de oposição ao desenvolvimento. Mas isso remete para o Código das Expropriações e é um debate que os seus deputados um destes dias irão travar. Mas, enquanto isso não acontecer, poderemos aceitar, ou poderemos considerar aceitável, que a existência de espaços não construídos, mas onde não há facilidade por razões várias de se construir, também seja um fator de justificação do tal caráter excepcional. Eu deixo aqui só uma pequena última nota para que todos possam também refletir. Esta possibilidade de todo o território ser urbano, classificado como urbano, liquida um dos grandes progressos, além dos aspectos ambientais, etc., que eu não estou aqui a falar, mas liquida um dos grandes progressos da Lei de Solos de 2014, que foi a assunção pela primeira vez desde o 25 de Abril de que são os planos e os instrumentos de ordenamento do território que configuram e geram as mais-valias urbanísticas. E um outro princípio que está também no decreto, na Lei de Solos, que é a afetação social das mais-valias. Se nós fizermos a afetação social das mais-valias, temos uma situação que é fundamental. Temos financiamento para financiar a política de habitação e mais outras coisas. Isso é um aspecto que seria muito interessante ponderar. Se a lei for aprovada como está, esse processo é liquidado na origem. Muito obrigado. Cumpre-me agradecer a presença da Rede GAIP e solicitar aos senhores e senhores deputados que aguardem, por favor, na sala para iniciarmos de imediato a última audição do dia de hoje no âmbito do requerimento do Bloco de Esquerda.